Você quer saber quais são as novidades pós-pandemia sobre processo judicial versus processo administrativo, aquele que é feito direto na Itália? Continua no vídeo que eu vou te contar. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília do canal Simonato Cidadania e vim aqui para gravar um vídeo especialmente para você. Bom, o tema desse vídeo é processo judicial versus processo administrativo pós-pandemia. Acredito que em pleno maio de 2022 a gente já consiga falar em pós-pandemia. E dessa forma eu gostaria de mostrar e falar para vocês sobre os dois cenários. É muito importante que você tenha em mente que o que define o formato do seu processo são basicamente três coisas. Primeiro, se você tem urgência em fazer o seu reconhecimento, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se você tem um budget maior ou menor para fazer o seu processo. E terceira coisa, se você pode morar fora do Brasil por um determinado período de tempo para realizar o seu processo. Então, de nada adianta você dizer para mim, olha, eu gostaria de fazer o processo na Itália e queria saber esse cenário, porém não tenho tempo para morar na Itália. Então, gente, pensando nessas três coisas que eu acabei de pontuar, é que você precisa entender qual é o melhor formato e qual formato vai se adequar para você, tá? Eu vou começar falando sobre o processo administrativo, que é aquele direto na Itália, que é o processo para quem tem um budget maior, pode morar fora, né? E tem muita urgência em fazer o seu reconhecimento, ou porque precisa fazer um mestrado, um doutorado, ou porque tem uma oportunidade de trabalho, ou porque já está com o saco cheio do Brasil e não aguenta mais, enfim, tá? Bom, hoje eu tô gravando finalzinho de maio aqui, só para vocês se situarem, né? E a gente tem uma notícia muito bacana de dizer que os dois últimos clientes que a Simonato levou lá para a Itália, né? E tá cuidando deste processo, e isso inclui tanto, né? Fazer a sua pasta aqui no Brasil, quanto te hospedar, fazer todos os seus acompanhamentos lá na Itália, tá? A novidade é que as coisas finalmente começaram a clarear, tá? Os nossos dois últimos clientes que chegaram estão com menos de 30 dias na Itália e já estão ali na metade do processo que a gente mais ou menos imagina. Nós geralmente dividimos o processo lá na Itália em 3 pontos cruciais. Primeiro é a entrega da documentação, análise e liberação para fixar a residência. Então, fixar a residência é o meio do nosso processo. E depois aguardar o vigile, né? E finalizar o processo. Então, sim, nossos clientes que chegaram agora estão em mais ou menos ali quase 30 dias, mas já estão no meio do processo, ou seja, já fixaram a residência e estão aguardando o vigile urbano. Isso significa e sinaliza para a gente que parece que voltou ao normal, parece-me que as coisas começaram a caminhar depois de 2 longos anos, onde fazer um processo administrativo tinha se tornado um caos completo. Hoje nós temos esse cenário muito favorável. Então, atenção, se você tem um budget maior, né, se você tem urgência e pode morar fora do Brasil, nós estamos acreditando, e isso eu vou contar mais para frente em outros vídeos, quando a gente finalizar esses 2 clientes aí que começou, né, que a gente chegou a falar, poxa, agora tá um cenário legal, vamos começar a realmente colocar a nossa fila aqui de processos que já tem um monte de gente que já está contratada, até antes da pandemia e tudo mais, para caminhar, tá? Então, sim, começou a melhorar e eu acredito que vai começar
acontecer processo no prazo de 3 a 4 meses, tá? Lembrando, gente, que tem um vídeo aqui no canal que eu fiz durante a pandemia e que eu conto para você que o processo estava levando até 9 meses para terminar, né? Ou seja, tinha se tornado uma via muito inviável, tá? E agora eu vou falar do processo judicial, né? Em contrapartida ao início de uma movimentação mais satisfatória com relação ao processo administrativo lá na Itália, a gente vem com o processo judicial. E o processo judicial, para quem, para qual pessoa esse formato se adequa? Esse processo é para aquela pessoa que pode esperar mais ou menos 2 anos para ter a sua cidadania reconhecida, é para aquela pessoa que não tem um budget muito alto e é para aquela pessoa que não pode se ausentar do Brasil pelo período do processo para poder ir para a Itália fazer o processo de maneira administrativa, tá? E também é para aquela pessoa que deseja fazer o processo em grupo familiar, porque em grupo familiar a redução, né, dos valores é extremamente vantajosa, né? Eu chego a ter aqui, por exemplo, grupos de pessoas que estão fazendo a cidadania, pagando para Simonato parceladamente, porque nós aqui parcelamos em até 24 boletos sem juros, e a parcela se torna um valor muito baixo, tá? Algo aí de 500, 300 reais. Por quê? Porque se juntou com um grupo familiar, dessa maneira o processo fica muito mais barato para cada pessoa e, além de tudo, a Simonato ainda te dá a vantagem de fazer em 24 boletos sem juros, tá? Então, para aquela pessoa que não pode usufruir do processo administrativo, a solução para fazer em menos tempo e garantir o seu direito de lei é fazer o processo de maneira judicial, né? Dessa forma, você não precisa sair do Brasil, não precisa deixar sua família, não precisa ir morar na Itália e, numa média de 2 anos, você tem aí o seu processo de reconhecimento de cidadania italiana concluído, tá? Por quê? Porque são processos que são feitos via tribunal, né? E aí, o que é a novidade e o que a gente precisa falar, né, em pleno maio de 2022, é que estamos muito próximo, aproximadamente 1 mês, do início dos protocolos dos processos, de acordo com as novas regras, aonde deixamos de protocolar os processos somente no Tribunal de Roma e iniciamos os protocolos nas províncias, né? Por quê? Existe inclusive um vídeo no canal que fala das novas regras, eu vou deixar aqui o link para você clicar e assistir esse vídeo para entender do que é que eu estou falando, tá? Essas novas regras, elas dizem que a partir da data de 22 de junho, todos os processos que serão solicitados para reconhecimento de cidadãos italianos, feitos via tribunais, vão ser protocolados no Tribunal da província de nascimento do seu italiano, do seu dante causa, tá? Dessa forma, o que nós entendemos aqui, né, enquanto uma empresa séria que acompanha detalhadamente todas as atualizações e tudo mais? Entendemos que, na grande maioria das províncias, teremos processos julgados em tempo inferior ao que acontecia no Tribunal de Roma, né? Quando essa via de fazer o processo judicialmente, sem ter que sair do Brasil e tendo a possibilidade de fazer em grupo familiar, reduzindo o custo para cada pessoa, quando essa via foi completamente instituída e bem consolidada, ocorreu uma alta demanda, né, no Tribunal de Roma, de modo que agora, com esse seccionamento e levando, né, cada processo de acordo com a província de nascimento do dante causa, a gente vai ter uma despressurização dessa fila de Roma e vai iniciar aí as filas das províncias, tá? Ou seja,
Nós, enquanto empresa que acompanha, que está atento a todas essas novidades, inclusive nós estamos aqui já previamente, já viemos durante esses últimos 6 meses fazendo um estudo para conhecer qual é as linhas de pensamento dos juízes detalhadamente de cada província, a fim de que possamos continuar impetrando ações muito robustas, mas com a tendência, né, que vai agradar o estilo de julgamento desses juízes que agora serão os juízes das províncias. Nós fizemos um levantamento, um bom estudo referente a isso, para entender qual juiz de qual província ele é um cara mais conservador, menos conservador, mais tranquilo em seus julgamentos e assim sucessivamente. Claro que as províncias ainda não julgaram nenhum processo de reconhecimento de cidadania, e isso é uma novidade, né, para os juízes. Porém, observando os julgamentos desses juízes em outras modalidades de ações, você consegue entender mais ou menos o perfil desse cara, tá? E por isso, né, que nós aqui da Simonato, no intuito de continuar tendo 100% de casos julgados procedentes, nós nos adiantamos fazendo esse levantamento, entendendo um pouco melhor como é que funciona a cabeça desses juízes, a fim de continuar trabalhando para ganhar 100% dos nossos casos, tá? É muito importante que vocês tenham em mente também, e isso eu vou gravar um vídeo somente falando deste assunto, no que diz respeito à retificação de documento. Nós aqui da Simonato somos a única empresa do Brasil que leva isso de maneira muito séria, porque nós sabemos que a retificação ela é praticamente a solução para que o seu processo não seja julgado improcedente, né? Então, a preocupação com a retificação, que ora já existia na Simonato, agora ela se intensifica, porque quando eu saio para fazer processos nas províncias e eu vou ter ali centenas de juízes dos quais ainda nem eles têm o total conhecimento referente à legislação no que diz respeito a reconhecimento de cidadania, e nós ainda não tivemos nenhum julgamento, portanto é uma novidade, tá? Então, mais ainda, né, nós, em conjunto com a nossa filial lá na Itália, com os advogados que trabalham exclusivamente para a Simonato, nós nos reunimos a fim de, principalmente neste momento, trazer, né, para esses juízes processos extremamente bem estruturados, tá? O que importa agora é a individualização de cada ação, que já é algo que nós já fazíamos. Nós não praticamos o copia e cola, que é uma prática que eles abominam, inclusive, na Itália, tá? A Simonato, ela trata cada caso como um caso. A gente desenha a sua ação e fazemos a petição inicial dessa ação de acordo com cada histórico da família deste imigrante. E por isso a gente acredita que a gente tem aí 100% de casos procedentes de mais de 1.000 processos já julgados, tá bom? Então, o que eu queria mostrar para vocês é a situação atual com relação, principalmente pós-pandemia, mas falando qual é a realidade do processo administrativo hoje na Itália, que graças a Deus voltou a caminhar em um ritmo que nós entendemos que vai ser um ritmo muito bacana, e que vai sim ser possível concluir processos dentro de um prazo de 3 a 4 meses. E também mostrar a mudança no cenário dos processos judiciais que passarão a partir do dia 22 de junho a serem julgados nas províncias, tá? Então, é sério o assunto, porém são novidades muito boas, né? E é importante dizer para você que se você tem em mente fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana, aproveite esse momento, porque nós vamos ter com certeza muitos êxitos e vamos principalmente
conseguir realizar o sonho do reconhecimento de cidadania italiana para muitos e muitos descendentes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. O que eu queria te contar era isso. É um vídeo muito legal. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, coloca nos grupos, porque é um vídeo que vai trazer muita clareza, né, para esses 2 momentos pós-pandemia, tanto do processo administrativo quanto do processo judicial. Compartilha com seu amigo que também é descendente, coloca nos grupos aí que você participa, para você poder levar esse conhecimento para outras pessoas. Tá bom? Espero que de fato tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. Segue a gente lá no Instagram, já se inscreve no canal, clica no sininho. Não se esquece que com a Simonata é preto no branco. Um bacione!